Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Aproveitar esse momento festivo, não nosso, mas do mundo, para ver o que Romanos 6 fala e extrair verdades preciosas dessa passagem tão incrível das Escrituras. Próximo domingo, vamos retornar com a mensagem lá no Evangelho de Mateus. O título ou a mensagem dessa noite é a seguinte: somos unidos com Cristo na morte e na vida. Somos unidos com Cristo na morte e na vida. Romanos 6, a partir do verso 1, diz assim na minha Bíblia. Acompanhe aí na sua. Romanos 6, verso 1. Fomos unidos com Cristo na morte e na vida. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se com Cristo morremos, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Dessa forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permita que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo do pecado. Não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. A conduta define o cristão. Meus irmãos, a partir do capítulo 5 de Romanos, o apóstolo Paulo vai expor a vida daqueles que foram justificados. O que é justificação? Justificação é uma doutrina que está nas Escrituras, onde afirma que Deus, do céu, declara o homem justo por causa da fé que ele tem em Jesus. Na hora que nós cremos em Jesus, nós somos justificados. O que significa? Deus do céu declara ou nos torna aceitos perante ele. Paulo, então, a partir do capítulo 5, se você voltar algumas páginas aí da sua Bíblia, ou talvez uma, ele vai começar a trabalhar justamente isso, a vida daquelas pessoas que foram justificadas. Como é a vida daqueles que foram justificados? Então vai vir lá do 5 até o capítulo 8. Se você quiser ler em casa depois, do 5 ao 8, vai mostrar sobre a vida daqueles que foram justificados. Ele começa lá no 5 e ele vai caminhando ali por todo o texto, mostrando a vida daqueles que foram justificados. A pergunta aí do capítulo 6, que é a pergunta central e o assunto de todo o texto, é a seguinte: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente? Essa pergunta, Paulo ele faz e ele dá a resposta. Ele está usando uma espécie de retórica. Ele mesmo levanta uma suposta pergunta que alguém poderia fazer e ele mesmo dá a resposta.
Por que essa pergunta? Se você observar aí, volte um pouco, as últimas palavras do capítulo 5. Ele diz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas, aonde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí então ele vai e faz a pergunta. O que está acontecendo aqui? Meus irmãos, é como se fosse o seguinte: Paulo está fazendo aqui uma suposição, porque havia pessoas ali naquele tempo acreditando que, peraí, Paulo disse, se o pecado, nós estamos no pecado e Deus derramou a sua graça, então vou continuar pecando, que ele vai derramar ainda mais graça. Era esse o argumento que algumas pessoas estavam dizendo. É como se alguém se levantasse e falasse assim: Paulo, quer dizer que se eu fui justificado pela fé, então eu posso continuar vivendo no pecado, porque Deus vai derramar ainda mais graça. Ora, se eu sou um pecador e Deus me perdoou, se eu pecar ainda mais, vai ter mais perdão, mais graça. Não é isso, Paulo? Qual é a resposta de Paulo, então, no verso 2? Veja que uma resposta dele, qual é a resposta dele para esse absurdo? De maneira nenhuma. Ou seja, não é assim. A justificação não me dá liberdade para viver no pecado. É o contrário. Aí ele vai desenvolver agora todo o argumento. Queridos irmãos, esse é o ponto. Aqueles que foram alcançados por Cristo Jesus podem continuar vivendo da mesma maneira que viviam? Paulo diz que não é isso. A ideia de um cristão que vive em pecado para tirar proveito da graça é um absurdo para Paulo. Note que Paulo aqui, meus irmãos, ele não disse, e ele vai expor agora, note que ele não falou que a gente não vai pecar, não é isso. Infelizmente, nós ainda estamos sob a presença do pecado diariamente e constantemente. A ideia de Paulo aqui, meus irmãos, não significa que o cristão não comete pecado. A ideia que Paulo quer trabalhar aqui é que nós fomos libertos do seu poder. E hoje eu posso dizer não para o pecado. Se eu quiser, eu posso falar não para ele. Olha então o verso 2. De maneira nenhuma, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Veja aqui, meus irmãos, que Paulo agora, ele vai começar a silenciar supostos acusadores que estavam distorcendo o ensino dele. Paulo vai demonstrar então aqui no capítulo 6, que o cristão não permanece no pecado. Ele pode pecar, mas ele não vive no pecado. O pecado não é mais o seu prazer constante. Ele peca sim, mas quando o crente peca, isso deve ser visto como um acidente, como alguém que foi caminhando pela rua e levou aquela topada ali naquele toco, naquela pedra. A vida do cristão é assim, é um acidente, ele caiu, ele pecou. Isso não é algo que dá mais prazer para ele, não é algo mais que está na sua rotina do dia a dia. Pense então, vamos pegar aqui o exemplo, por exemplo, de um pneu. Você vai fazer uma viagem de 1000 quilômetros. A cada 100 metros o seu pneu fura. Rapaz, tem alguma coisa errada com esse carro. Eu não posso andar a 20 metros com o pneu fura. Isso é alguma coisa errada. Agora imagine se você faz uma viagem de 5.000 quilômetros e o pneu fura uma única vez. Alguém vai estranhar isso? Não, rapaz, tu viajou 5.000 quilômetros, o pneu só furou uma vez. Pois é isso. Essa é a vida do crente. Se o cristão é alguém que constantemente peca, existe algo errado. Agora, se ele cai aqui e acolá, é bom que não caia, mas se ele cai aqui e acolá, Deus derrama a sua graça. O ponto de Paulo, novamente, não é permanecer no pecado, mas é estar livre do domínio dele. Para mostrar isso, então, meus irmãos, Paulo vai entregar a certidão de óbito.
do crente. Vocês sabiam que nós temos uma certidão de óbito? Nós temos. Paulo vai entregar então para os seus acusadores qual é a certidão de óbito do crente, que é o batismo. Olha então, o verso 3, Paulo vai começar então agora a defender essa verdade. Ele diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma novidade de vida. Primeiramente, primeira coisa que podemos aprender aqui nesse texto. Como cristãos, nós morremos para o pecado quando nos identificamos com Cristo. Primeira verdade extraída aqui. Como cristãos, nós morremos para o pecado quando nós nos identificamos com Cristo. Meus irmãos, o nosso batismo, ele foi uma espécie de funeral. Naquele dia em que você creu no Senhor Jesus Cristo e você foi batizado, naquele dia aconteceu o seu funeral. Nele, no batismo, há uma união onde o cristão se une com Cristo. Quando alguém confia em Jesus e une-se a Ele por meio do batismo, essa pessoa também está declarada como morta para o mundo, mas viva para Deus. A morte de Jesus tornou-se a minha morte. A morte de Cristo tornou-se a sua morte. E por meio do batismo agora, meus irmãos, são expressadas grandes realidades que Paulo vai começar a mostrar agora aqui. Ele vai chamar de união com Cristo e não uma vida no pecado. Vamos lá então. Para começar, meus irmãos, o que ele quis dizer? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? Primeiramente aqui nós precisamos entender que Paulo não está falando qual é o tipo de batismo que deve ser realizado. É no rio? É no mar? É com pouca água? É jogando na cabeça? É só borrifando? É pulando de tobogã, como já tem uns por aí pulando? Não. Paulo não está dizendo qual é o tipo de batismo. Ele está falando é o ato em si. Ele está dizendo que o evento do batismo, esse acontecimento, onde os cristãos dão início à sua nova vida com Cristo. No ato do batismo, eu e você damos início a uma nova vida com Cristo, e nesse exato momento, o mundo está vendo que a gente morreu com Cristo, e agora estamos ressuscitando, quando eu saio da água, para uma nova vida. Olha novamente o verso 3, veja como é interessante. Ou vocês não sabem que todos nós, Paulo se coloca no meio, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Aí a pergunta é, como é que eu posso continuar vivendo da mesma maneira que eu vivi, se aqui diz que eu estou morto? Essa é a sacada. Como você continua vivendo da mesma maneira que você vivia antes de Cristo? Quando ele morreu, nós morremos com ele. Quando Jesus foi sepultado, nós fomos sepultados com ele. Meus irmãos, portanto, não há como continuar vivendo no pecado. Olha o verso 4 que diz: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vamos viver agora uma nova vida, viver uma nova vida. A nossa união, meus irmãos, não é apenas na sua morte, mas é também no seu sepultamento e é também na sua ressurreição. Assim como ele ressuscitou, eu e você também ressuscitamos no dia do batismo. É uma nova vida. E o destaque aqui, eu acredito que é o verso 4, o finalzinho, quando ele diz assim: também nós vivamos uma nova vida. Uma vida completamente nova. Essa é a identidade do cristão. Naquele dia que você desceu as águas, que você reconheceu Jesus como Senhor, você ganhou, além da sua certidão de óbito,
você ganhou uma nova identidade. Esse é o cristão. Uma nova identidade. Queridos irmãos, antes da gente passar para o segundo ponto, eu preciso fazer algumas colocações aqui que eu acredito ser importantes. Ah, irmão, você não sabe da minha vida. Você não sabe o que eu estou passando, como é difícil eu ser crente. Eu sei, é difícil, irmãos. A vida cristã, muitas vezes, ela é baseada em queda. Aí você levanta, cai, levanta. A vida de muitos crentes é assim. Uma hora ele está bem com Deus, uma hora está no mundo. Cai, se levanta, cai, levanta, cai, levanta. Há momentos de lágrimas, há momentos de sorriso. Sim, eu sei. A vida cristã é uma vida difícil. Eu não sei o que você passa, mas é difícil. Jesus falou que no mundo nós teríamos todo tipo de aflições. Ele não prometeu uma vida agradável para aqueles que iriam confiar nele. O que ele prometeu foi conforto para vencer as dificuldades. Sim, é difícil. É difícil viver a vida cristã. É difícil ser crente no trabalho. Sim, é difícil você ser cristão na escola, na faculdade. Ah, irmão, tu nem sabe como na escola é difícil eu ser cristão e eu não participar das festinhas que as crianças participam. Sim, é difícil. Mas o que Paulo disse no início? Nós morremos com Cristo. Eu sei que em muitos momentos da sua vida é desanimador continuar firme na fé. Mas olhe para Romanos 6. Quando você estiver começando a ficar desanimado, começando a cambalear, a sua Bíblia fica lá na sala, jogado, começa a ficar cheia de poeira, você não lê mais. Lembre-se, rapaz, eu vi um dia na igreja que existe um texto que fala sobre estar morto para o pecado. Abra sua Bíblia lá em Romanos 6 e comece a folhear a sua Bíblia. Meus irmãos, Romanos 6 é para nós lermos de todo o coração. Romanos 6 é para aqueles momentos mais difíceis da caminhada cristã, onde as suas pernas já estão cambaleando, onde você está mais para cá do que para lá. Romanos 6 é para ler de todo o coração, é para ler em atitude de adoração. É para você orar a Deus e dizer: Senhor, aqui está dizendo que eu morri para o pecado, mas eu estou fraco. Me ajude a ser forte. Romanos 6 é para aqueles que olham para a sua vida cristã e entendem que ela é medíocre e pobre. Mas você diz: Senhor, eu quero viver uma vida verdadeira. Eu quero ser realmente um cristão de fato. Eu quero renovar agora os meus laços com o Senhor. Eu quero ter uma nova vida em Cristo. Romanos 6 é para isso. Meus irmãos, Romanos 6 é para aquele que deseja estar livre de uma vez por todas do pecado. Deus tem muita graça para fazer isso. A morte e a ressurreição de Jesus não foram apenas acontecimentos que aconteceu há 2000 anos atrás. São verdades vivas. A morte e a ressurreição de Jesus são verdades vivas, são coisas tão vivas que nós podemos tocá-la. Como eu faço isso, irmão? Por meio do batismo é um exemplo, por exemplo. É um primeiro exemplo. A ceia que nós vamos celebrar mais tarde é um exemplo vivo do Evangelho. O povo de Deus celebrando e lembrando aquilo que Cristo fez por eles. Como eu posso continuar vivendo no pecado se eu já morri para Cristo? Segundo lugar, como cristãos, fomos libertos do domínio do pecado para viver uma vida de obediência. Como cristãos, eu e você fomos libertos do pecado para viver uma vida de obediência. Isso está no verso 5 ao 11. Vamos começar pelo verso 5. Diz assim: se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Olha só, se o cristão ele está unido com o Salvador, ele está ligado a ele na morte e na ressurreição por causa do batismo, então nós entendemos também que nós estamos ligados a ele
na ressurreição. Eu morri com Cristo, eu entendo também que ressuscitarei com Ele. Eu morri para o mundo, mas agora eu estou vivo para Deus. Vivo para Deus. Olha o que Paulo diz então a partir do verso 6, onde ele mostra que de fato você está morto para o pecado, e lá na frente ele vai dizer que você está vivo para Deus. Versos 6 e 7, olha um detalhe interessante. Pois sabemos que o velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. E não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Olha a palavra-chave aí no verso 6. Pois sabemos. Paulo diz, olha, nós sabemos disso. Paulo está enfatizando aqui, meus irmãos, que o crente precisa saber. Saber o que, irmão? Que nós morremos para o pecado. Que não somos mais escravos do pecado. Meus irmãos, pensa junto comigo. Como alguém pode conhecer, como alguém pode tirar proveito de alguma coisa que ela não conhece? Você só tira proveito de algo que você conhece. Por isso que Paulo falou assim, olha, irmãos, vocês devem saber. Mas saber o que, Paulo? Irmãos, nós já morremos para essas coisas. Por que ainda continuam vivendo nela? Vocês precisam saber na mente e no coração que já morremos com Cristo. O cristão, meus irmãos, precisa saber que no dia do batismo a sua velha natureza foi destruída. E no sair das águas, ele ganhou uma nova identidade. Isso é algo que começa aqui, na mente. Eu preciso saber que eu sou assim. Deve estar claro na mente do cristão. Nós fomos libertos do pecado. A ideia aí de velho homem, na sua Bíblia, ele está se referindo àquele antigo ser, aquela velha pessoa, com todos os seus pecados, no dia em que ela foi enterrada, crucificada e morta no batismo. É isso que Paulo se refere aí a velho homem. E ele diz, olha, não somos mais quem nós éramos, porque agora nós somos pessoas libertas do pecado. Tem uma história bem interessante sobre Agostinho. Não sei quantos de vocês aqui conhecem o chamado Santo Agostinho. Foi um antigo padre que teve uma história de conversão impressionante. Avançando aqui um pouco na história, certo dia vai dizer que Agostinho estava caminhando, só um detalhe aqui, Agostinho, antes da sua conversão, ele foi um homem muito depravado. Ele teve várias amantes, ele viveu de maneira completamente errada. Aí certo dia, Agostinho, depois que ele entrega a vida a Jesus, ele está andando pela rua, e uma das suas antigas amantes começa a chamar Agostinho. Ei, Agostinho! Ele só olha assim e continua caminhando. E ela continua gritando, Agostinho, sou eu! E ele olha para ela e continua caminhando. E ela começa a insistir, chama ele, e ele não olha, não responde. E ela começa a correr atrás dele, ele começa a acelerar o passo também. Agostinho, sou eu! Aí finalmente ela grita bem forte, Agostinho, sou eu! Ele vira para trás, mas não sou eu. Ele continua caminhando. Vocês entenderam? Não sou mais eu. O crente em Jesus Cristo, ele não é mais quem ele era. Ele deixou de ser. Volta para a pergunta no capítulo 6, verso 1. Como eu posso continuar vivendo no pecado, se Cristo morreu por mim? Meus irmãos, eu não sou mais quem eu era. O que nós somos agora é fruto da graça de Deus. Sim, existem quedas, lágrimas, eu sei que nós sofremos, caímos, levantamos, há muito choro e fracasso na vida cristã. Mas o inimigo principal, ele já foi derrotado. O inimigo principal foi derrotado, é isso que diz no verso 6. Olha aí, o finalzinho, ali mais ou menos, no meio ele diz assim, pois sabemos que o velho homem foi crucificado. Olha essa palavrinha aí, foi crucificado. A ideia aí de foi é um acontecimento no passado. O crente, ele é quem ele é por causa daquilo que aconteceu no passado. O velho homem foi crucificado com Cristo. O evento de Cristo na cruz, há milhares de anos atrás, torna agora quem eu e você somos.
O evento de Jesus na cruz torna agora quem eu e você somos. Somos pessoas que morreram para o pecado. Eu não sou mais quem eu era. Agostinho continuou caminhando e a mulher chamando ele, com a única fala ele diz, se vira para ela e fala: não sou mais eu. Você é quem você é, mas eu não sou mais eu. Por quê, irmãos? Porque agora ele nasceu de novo. Ele nasceu de novo. Como cristãos, fomos libertos do domínio do pecado para viver uma nova vida. Paulo continua aí o seu argumento, mostrando, meus irmãos, o resultado da nossa crucificação é o nosso velho homem sendo enterrado ali no batismo. No verso 7, ele diz o seguinte: pois quem morreu, acompanhe na sua Bíblia, quem morreu foi justificado do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. A morte, meus irmãos, ela acaba com todas as reivindicações. Se você tem dívida, morreu, acabou. Não há mais necessidade de pagar. Paulo está dizendo a mesma coisa. Uma vez que a pessoa morreu, ou ela não tem mais obrigações, uma vez que essa pessoa morreu, ela não tem mais obrigações terrenas por causa da morte de Cristo. Este versículo aqui, meus irmãos, como eu falei, não significa que o cristão não peque. Não é isso. Mas agora, toda e qualquer influência que eu e você temos sobre o pecado, do pecado, eu posso dizer não para elas, por causa daquilo que Cristo fez. O cristão, sim, ele vive sob a influência do pecado, mas ele pode dizer não para o pecado. O pecado não nos domina mais, como Paulo disse aqui, nós não somos mais escravos do pecado. Deus, meus irmãos, ele quebrou as correntes que outrora nos impedia de viver uma vida agradável a Ele. Sim, ainda há pecado, a gente ainda vai cair, porém, eu estou livre em Jesus Cristo. Deus quebrou as correntes que outrora nos prendiam. Louvado seja o Senhor. A vida que agora eu devo viver é uma vida que deve ser agradável ao Senhor. Por mais que haja pecado, a gente já pode celebrar a vitória. Por mais que haja queda, eu e você já podemos celebrar a bendita bondade de Deus. Para finalizar, meus irmãos, a partir do verso 8 em diante, Paulo vai mostrar que nós triunfamos, não graças a nós, mas graças a Jesus Cristo. O crente é alguém que triunfou, venceu a morte e o pecado por causa de Jesus. Olha aí, o verso 8, ele diz assim: ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Vamos voltar à pergunta do início. Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Paulo diz: de modo nenhum. Como eu falei, o batismo, ele abriu as portas para uma nova vida. Precisamos saber que a vitória e a liberdade já foi conquistada por Jesus, pelaquilo que ele fez lá na cruz. A morte de Jesus, como você pode ver aí no verso 9, meus irmãos, ela foi o pagamento pelo pecado, pelo nosso pecado. Para cumprir, então, essa sentença, ele pagou e aceitou a consequência. Jesus pagou e aceitou a consequência. Tudo isso Cristo fez de uma vez por todas. Uma única vez, está feito. Agora você está livre. Não há necessidade de um novo pagamento. Aí nós podemos voltar para a pergunta principal. Como eu posso continuar vivendo, mesmo sabendo de todas essas coisas? Como eu posso continuar vivendo no pecado, sabendo que Cristo pagou um preço? Meus irmãos, como existem crentes que continuam vivendo
como se não fossem crentes. Sabe por quê? Porque eles não dão valor àquilo que Cristo fez. O crente que continua vivendo no pecado, eu não estou falando que não peca, eu estou falando de prazer naquilo que está fazendo, pecar continuamente. O cristão que faz isso continuamente, sem arrependimento, ele despreza a obra de Cristo. Eu poderia até arriscar dizer aqui que ele não é nem cristão, porque ele menospreza e ele perdeu completamente a sua identidade como cristão. Paulo, então, meus irmãos, a partir de agora, do verso 11, ele vai trazer um aspecto mais prático. Ele começou falando, e agora ele vai dizer assim, olha, diante de tudo isso que eu estou falando, é isso que vocês devem fazer. Então ele deu o assunto e agora ele fala o que fazer. A partir do verso 11, é isso que ele vai trabalhar aí. Olha só como diz, o verso 11 inicia assim. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vamos recapitular aqui. Primeira coisa que a gente viu. O crente, o cristão, ele precisa saber que ele está morto para o pecado, ok? Precisa saber que ele está morto para o pecado. Segundo lugar, o cristão precisa considerar na mente e no coração que ele é uma pessoa liberta. Ele precisa saber, ele precisa considerar, e a terceira coisa, ele precisa viver isso agora. Eu preciso saber, eu preciso agora considerar essas coisas, e agora eu preciso viver essas verdades. A partir do verso 12 em diante, Paulo vai começar a mostrar justamente isso. O que fazer agora, uma vez que eu estou morto para o pecado? Está aí, verso 12. Ele começou no verso 11 dizendo, olha, vocês agora devem se considerar como pessoas mortas. Aí ele continua, verso 12. Mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Portanto, não permita que o pecado continue dominando os corpos mortais de vocês, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Essa palavrinha aí, meus irmãos, do verso 12, na sua Bíblia eu acho que está assim, do mesmo jeito, quando ele fala, portanto, é o que você deve fazer agora. Diante de tudo que você ouviu, o que você deve fazer? Verso 12, não permitir que o pecado continue te dominando. Nós temos o poder sobre nossas mãos, graças àquilo que Cristo falou. Graças àquilo que Cristo fez. Não permita que o pecado continue dominando vocês. A ideia de dominar aqui, que Paulo quer tratar, é como se o pecado fosse um rei. Ele dominava você, ele mandava em você, ele era o seu mestre, ele colocava um peso sobre você e uma obrigação. Ele colocava corrente nos seus pés e você tinha que fazer tudo aquilo que o pecado queria. Porém, aquilo que nós já vimos aqui é que Cristo me libertou desse rei perverso. E agora ele é o meu rei, ele é o meu Senhor. Eu não vivo mais para o pecado, mas eu vivo para Deus em Cristo Jesus. Ele usa a figura de um rei que dominava, mas agora Jesus é o meu rei. Por meio dele, eu sou livre. Verso 13, ele diz o seguinte: não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. O que ele quer dizer com isso, meus irmãos? Não oferecer mais o nosso corpo, os membros do nosso corpo, como instrumentos de injustiça. Quando Paulo se refere a isso, ele quer dizer, olha, não use mais, por exemplo, os seus olhos, aquilo que você via, não veja mais. Não ofereça mais os seus ouvidos, aquilo que você gostava de ouvir, não ouça mais. Cuidado, não ofereça mais a sua boca como um membro de injustiça. Aquilo que você falava, não fale mais. Não ofereça o seu coração como instrumento de maldade. Aquilo que você amava, não ame mais.
Cuidado com a sua mente. Aquilo que você pensava, você deve evitar pensar. E assim por diante. Ou seja, não ofereça mais o seu corpo como um instrumento para o mal. Como instrumento para o mal. Tudo agora, meus irmãos, que somos, deve ser de Deus. Se você é quem é pela graça. Pois agora ofereça seu corpo para Deus. Não veja o que via, não faça o que fazia, não ande com quem você andava. Não ame aquilo que você amava. Tudo que nós somos é pela graça. Deus, meus irmãos, agora ele deve ter o uso completo de tudo aquilo que nós somos e temos. Tudo que eu sou deve ser do Senhor. Os crentes, meus irmãos, eles têm uma escolha. Nós podemos ou não podemos cometer aquele pecado. Agora ele não nos domina mais. Podemos dizer não para ele. O incrédulo, aquele que não reconhece Jesus como seu Senhor, ele também pode fazer isso. Ele pode não pecar se ele não quiser. Mas ele não pode dizer que ele está livre dele. A única que pode afirmar que está livre do pecado, do seu poder, da sua influência, é aquele que reconhece Jesus como seu Senhor. O pecado destrói, arruína famílias, mata, sangra, nos mergulha nas trevas e na lama, mas aquele que tem Cristo Jesus é livre. Olha o verso 14, final do verso 13 ainda, diz assim: antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Aí ele finaliza agora: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas da graça. Paulo encerra essa primeira parte aqui, dizendo que, olha, tudo que vocês são, tudo que vocês têm, deve ser agora usado como um instrumento, um meio no qual Deus deve ser glorificado. Vocês devem agir como pessoas que passaram da morte para uma vida, para a vida. Porque vocês não estão debaixo mais do peso da lei que os oprimia, mas agora vocês estão debaixo da graça. Meus irmãos, quero finalizar com uma pergunta, que eu acredito ser muito importante para nós essa noite. Você prefere estar debaixo do quê? Da bondosa mão de Deus e da sua graça? Ou debaixo do peso do pecado? Essa é uma pergunta que você precisa responder essa noite. Você prefere estar sobre o quê? Sobre a boa graça de Deus que liberta, que salva, que muda o coração? Ou você quer ficar debaixo do peso do pecado? Baixa a cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, o que está aqui diante de nós, Senhor, é muito difícil. Reconhecemos que, por causa do peso do pecado, é muito desafiador, Senhor. Mas obrigado, Senhor, porque não é por nós, mas é pelo Senhor. É do Senhor que vem a vitória para viver essas coisas. Ó Pai, o Senhor já conquistou, venceu e triunfou na cruz, e nos deu todo o necessário para viver uma nova vida. O Senhor arrancou de nós um antigo mestre que nos oprimia, Senhor, que nos escravizava, que nos machucava. O Senhor fez isso na cruz, e agora temos uma nova vida. Pai, eu quero orar juntamente com meus irmãos, clamar ao Senhor, para que a gente venha viver, Deus, de fato, Senhor, uma nova vida. Agir como crentes, viver o Evangelho no trabalho, em casa, dar bom testemunho, Pai, que as pessoas olhem para nós e vejam realmente uma vida transformada. Ó Pai, se ainda há pecados que continuam sendo praticados, que o Senhor derrame o seu perdão, Senhor. Que haja arrependimento nessa noite, por algumas práticas que continuam sendo realizadas. Ó Senhor, nos ajuda, Deus, a viver uma vida santa e agradável. Nos ajuda, Senhor, a ser livres de uma vez por todas daquilo que ainda nos oprime, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, nós vamos nos dirigir ali, como eu falei, e nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Um momento rapidinho daqui, nós já vamos direto para lá. Só peço que alguém possa ali chamar as crianças para elas participarem conosco. Daqui, nós já vamos direto. Vou pedir que os homens possam ir já na frente, para a gente espalhar as cadeiras ali e celebrar a ceia do Senhor.